muitas vezes a gente não sabe se aquilo que aconteceu com a gente foi exatamente como nós vimos. E os detalhes da cena, daquilo que realmente aconteceu, podem fugir na nossa mente. O Procópio, ele é um sujeito bem paciente, tranquilo. Ele trabalha como copista e mora com um amigo, um colega de colégio, né, desde a infância, que é padre. E o padre vai pedir, num determinado momento, para ele trabalhar como enfermeiro para o coronel Felisberto, que é um homem muito rico da região. Ele vai a um local isolado, ele aceita, e esse coronel já tem uma certa fama de ser muito ranzinza, exigente e difícil de lidar. Procópio ele começa, quando ele chega lá, já para trabalhar, ele já começa recebendo um distrato do coronel, percebendo como que vai ser esse trabalho de enfermeiro, enfim. Ele já estava preparado, ele começa ali o trabalho dele, só que realmente Procópio sofre muita violência, né? Violência psicológica. O coronel Felisberto não é fácil de lidar realmente. E aí o tempo vai passando, Procópio, ainda que tentando manter a paciência dele, vai querendo sair desse trabalho, mas aí o coronel pede para ele ficar, o padre pede para ele ficar, ele segura até onde dá. Num determinado dia ele diz: eu vou embora, eu não suporto mais isso. E o coronel Felisberto pede: olha, fique só mais esse dia, eu só quero que você fique esse dia, pronto, então você vai poder ir embora. Procópio aceita, né? Só que exatamente nesse dia acontece alguma coisa. Esse é o momento que eu posso ir nessa narração aqui para você que não leu o conto ainda. Esse é um dos contos de Machado de Assis que eu acho que é interessante a gente não saber muito e se surpreender no decorrer das revelações, justamente porque essa percepção nossa e essas emoções que nós vamos tendo na medida que a gente vai ouvir a narração do próprio Procópio, que está narrando o conto pra gente, como que a gente vai entrando na narrativa, acreditando ou não no que o Procópio está falando e nas sensações que ele está vivendo aqui. O ideal é que você leia o conto e venha discutir aqui no YouTube com a gente os contos de Machado de Assis. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, esse é um vídeo que é uma série de vídeos, na verdade, que se chama Além dos Contos de Machado de Assis. Esse é o 22º conto que a gente está discutindo aqui no canal Comparando Livros. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, que seja, todos vocês. E a intenção aqui é sempre a gente discutir depois de ter lido o conto. Eu recomendo fortemente que você leia esse conto que se chama O Enfermeiro, do Machado de Assis, para depois voltar e discutir aqui com a gente. É um conto curtinho e vambora lá. Eu acho que esse foi o primeiro conto de Machado de Assis em que eu percebi haver possibilidade da gente ter duas interpretações, e pode ter outras, assim, claro, pode ter, mas assim, duas vertentes principais pra gente interpretar esse conto, e que as duas são igualmente plausíveis. Então a intenção aqui é discutir as duas possibilidades. Eu já quero saber também qual a possibilidade que você acha mais, quando você foi lendo o conto, qual que você se identificou mais, e que são duas, né? A primeira possibilidade é a gente interpretar o conto Enfermeiro pensando que é uma coisa que a gente vem fazendo aqui desde o começo dessa série. A gente vem percebendo que ler Machado de Assis é prestar atenção no narrador. Então, nessa primeira possibilidade é quando a gente não vai confiar no Procópio narrando o conto. A gente tá aí pensando, acho que o conto Enfermeiro, e ele é igualmente bom, né? O conto Enfermeiro como um gênero fantástico. O que é o gênero fantástico? É quando a gente tá vendo a situação da história sem saber se pode confiar muito
naquilo que a gente está lendo. Seria nessa interpretação focar o lado da vertigem do protagonista e desconfiar dele como narrador. E a outra vertente de interpretação é a gente assumir que o que foi narrado pelo Procópio é verdade, dentre as possibilidades psicológicas do que cada um entende como verdade, ok? Podendo ter algumas imprecisões, mas acreditar na história que ele está contando de uma forma mais prática, de que aquilo que a gente está lendo realmente aconteceu. Esse livro que eu tô lendo aqui, que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, ele vai estudar. Ele é um psicólogo e que vai se especializar um pouco na parte neurológica da psicologia, estudando especialmente as atitudes que a gente tem a partir da intuição. Eu tô no meio dessa leitura aqui e dentro desse livro, o Kahneman, ele vai mostrar o modelo de ilusão do Müller-Lyer. Eu acho que eu pronunciei o Lyer do Müller errado, mas tudo bem. Esse modelo que vocês estão vendo aí. Uma coisa interessante que ele fala é que a gente está inicialmente vendo duas linhas horizontais, né, com meio que setas diferentes aí nessas linhas horizontais, mas a gente pensando nessas linhas horizontais, de início a gente tem a sensação que uma linha é menor que a outra. Eu acho que você pensou como eu, então imediatamente a gente pensa que a linha de baixo é menor que a linha de cima. Mas se a gente utilizar uma outra parte do nosso cérebro, ou seja, uma parte que a gente tente raciocinar um pouco mais, a gente pensar mais sobre essa linha, se você colocar assim uma régua entre elas, ou seja, mentalmente, né, a gente vai ver que essas linhas horizontais, elas são exatamente iguais. Só que esse é o tal fenômeno da ilusão. Agora, olha só, o interessante, né, que tem, principalmente ele vai dissecar mais aqui no começo dessa história, desse livro, é que o fato da nossa mente trabalhou e descobriu que realmente essas linhas são iguais. Só que ainda assim, a gente continua olhando para elas e a sensação não muda. A sensação é que a linha de baixo é menor do que a linha de cima. Então essa sensação inicial, ela não muda, apesar da gente, sob o ponto de vista racional, entender que elas são iguais. E esse fenômeno de ilusão, esse fenômeno da gente ter essa primeira impressão conversando com a parte racional, eu acho que conversa muito com o conto Enfermeiro do Machado de Assis, nas duas interpretações. E pra gente partir dessas duas interpretações, pensando assim, tá, vamos pensar se o conto que é tratado o tema da culpa, ou seja, a interpretação prática de que a gente está confiando que a maioria das coisas que aconteceram com o Procópio, que ele está narrando, aconteceram mesmo, e a possibilidade que a gente nega o que ele está falando, né? Que ou a gente não confia nele porque ele não é de confiança, porque ele premeditou o crime, ou porque ele é maluco, ele está querendo nos enganar. Então, eu pensei da gente partir da razão dele tá escrevendo o conto, dele tá escrevendo o que se passou por ele. Se a gente pensar na interpretação de que a gente não confia nele de jeito nenhum, ele tá escrevendo porque ele quer nos enganar. Ele quer fazer a gente acreditar que ele cometeu um assassinato sem querer, que ele premeditou, né? Ele tá escondendo alguma coisa, ele quer convencer a gente que a história dele é verdadeira. Na outra interpretação, em que a gente está acreditando que a maioria dos fatos ali é verdade, ele também tem essa intenção de convencer a gente, mas eu vejo um ponto de partida interessante também, que é o ponto de partida da confissão, porque existe o dilema da culpa, que ele está se sentindo culpado pelo que aconteceu, especialmente por eu matei, eu me descontrolei,
matei o coronel e depois ele tinha deixado a herança para mim. E o pior, acho que pior não sei se pior, o tempo todo a população da cidade, né, fica enaltecendo ele e colocando as qualidades negativas, os defeitos do coronel. E eu acho que como ele sabe o que realmente aconteceu, né, do que ele fez, fica ali o sentimento de culpa. Então a primeira parte aqui desse vídeo que eu vou pedir o seu trabalho, a sua colaboração, se você quiser, claro, deixar aqui nos comentários o que você achou, né? Se você, qual vertente dessas você achou mais, quando você foi lendo o conto, você achou que fez mais sentido pra você. Eu acho interessante que, enquanto eu tava lendo o conto, eu fui mais, e olha que eu sou muito desconfiada com Machado de Assis e seus narradores, mas eu fui pro lado da culpa, o tema da culpa. Eu acreditei no que o Procópio falou, com algumas observações, assim, de que ele tá vendo a visão dele, mas assim, ele tá falando a verdade, digamos assim. E eu não comprei que ele tava tentando me enganar, não. Eu fui bem atenta, assim, no conto, mas o Procópio conseguiu realmente que eu acreditasse. Agora, eu não acho impossível, eu acho que faz sentido ser a outra opção também. Vamos entrar um pouquinho no tema da ilusão e na desconfiança do narrador, né? Do que Procópio está, tanto o que ele está contando, quanto o que ele vivenciou especialmente no dia do assassinato. É interessante porque eu acho que as duas versões, mesmo que a gente acredite nele, dá pra gente pensar também sobre o tema da ilusão, não no sentido de que ele mudou muito aquilo que ele estava narrando do dia do assassinato. É porque no próprio texto, nesse momento que ele avança no coronel e tal, a gente fica com essa sensação de insegurança também. E dá essa sensação de que, poxa, posso confiar ou não posso confiar no que realmente ele está me contando, porque até ele está confuso com ele mesmo. E eu trouxe aqui uma lista de 5 livros que eu acho que conversam com o tema da vertigem, que foi o tema de um dos artigos que eu li e que eu vou ler o título aqui, que é Percurso de um Crime e Efeito de Vertigem em O Enfermeiro de Machado de Assis. Ele foi escrito pelo José Domingos Ângelo Santos e pela Cecília Brígida Caçula Santos. Eles vão mostrar lá como que essa perda de autocontrole por um momento, uma sensação de que não se pode dizer o que realmente aconteceu por um momento, porque fica tudo confuso. Eles falam de uma tentação súbita de devaneio ou loucura, assim como tem a vertente, que essa eu acho que você já deve ter vivenciado, de vertigem, que é aquela sensação quando a gente está perto de dormir, que vem uma sensação assim de queda, na iminência de realmente pegar no sono. Eu acabei me lembrando de 5 livros então que tratam desse tema da vertigem, assim como esse conto de Machado de Assis. Eu vou deixar aproveitar, fazer um vídeo 2 em 1, lista 5 livros e 5 histórias, né, que tratam desse tema. E eu gosto desse tema de pensar essa coisa de noção, de realidade e verdade, talvez, aí por conta muito do narrador. Essas histórias são um pouco famosas, né? A primeira delas é Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Foi um livro de muito sucesso, eu li, eu adorei. Acho que foi a primeira história que eu percebi essa confusão do narrador não confiável e nas reviravoltas que tem esse livro. A gente tem aí a Amy, tem o Nick também, né, que é o marido dela. Esse livro ficou tão famoso que virou filme. Tem também A Garota do Trem, da Paula Hawkins. Esse eu acho que é o meu preferido para, não sei se como livro, tá? Mas para esse tema da vertigem, porque eu acho que é o texto que consegue passar exatamente essa sensação e de desespero também, de não confiar em si mesma, de não confiar naquilo que a gente está passando, né? Que a pessoa está passando.
E a nossa protagonista é a Rachel, que é uma alcoólatra. Então ela não conseguiu ainda se recuperar do alcoolismo. Ela vivencia situações em que você tem aí crime acontecendo sem saber se realmente o que ela viu aconteceu. Eu gosto também do livro Vertigo, que ele deu origem ao filme O Corpo que Cai, que é famosíssimo, do Hitchcock, esse filme. E o livro eu gostei bastante, inclusive a vertigem aí é do detetive, ou seja, a gente tem um detetive que tá vivendo coisas com uma sensação de que ele não sabe, ele tá vendo pessoas que, sei lá, supostamente estariam mortas. E será que estavam mortas ou não estavam? O clima da história, a gente fica muito na dúvida. E ele é impressionante como que essa história, pra mim, desses livros, em termos de narrativa, foi algo mais surpreendente possível, porque suspense e investigação... É difícil a gente ter uma linguagem, uma narrativa poética, um estilo sofisticado, assim, poético, e esse consegue. E para terminar as dicas, eu tenho também um muito famoso, que tem filme também. A Garota no Trem tem filme. Todos esses parece que tem filme. Olha, esse é A Mulher na Janela. Eu não assisti ao filme, eu li o livro, acho que desse foi o livro que eu menos gostei. Ele foi escrito pelo A.J. Finn, e a gente tem também questões psicológicas, né, fazendo com que essa mulher fique em dúvida se o que ela tá vendo em uma janela, né, realmente aconteceu. Tem a questão aí do contexto, porque em tanto a confiança nela mesma, pelo fato dela tomar remédios e tal, quanto também a questão de ser uma janela, sabe? Eu acho é legal, mas de todos acho que foi o livro que, não sei, acho que foi desses o que eu menos gostei, mas vale a tentativa para quem gosta desses tipos de romances em que a gente não pode muito confiar naquilo que é narrado na história. Então, tirando um pouco a teoria de que ele é um dissimulado, mentiroso e premeditou esse crime todo, né, no caso Procópio, eu vou agora para uma que eu gosto mais, né, outra vertente, que a gente vai pensar o tema da culpa. E aí me vem a palavra remorso. O que é o remorso? O remorso, ele é um arrependimento, um sentimento de culpa. Tem essa sensação aí de mal-estar com uma convicção de que se realizou uma ação errada, se cometeu um erro com relação a outra pessoa. O remorso, ele é uma causa que vai levar possivelmente a uma reparação, a uma vontade de se fazer uma reparação para poder lidar com esse sentimento de culpa. E qual foi o livro assim que eu já li com esse tema da reparação que eu acho interessante? Aqui vou deixar para vocês mais uma recomendação, que é o Reparação, do Ian McEwan, um livro que eu tenho vontade de reler, porque já tem um tempinho que eu li ele, e que tudo tá interligado. Bem, tiveram dois momentos aqui no conto O Enfermeiro de Machado de Assis que eu fiquei pensando no tema do remorso, que eu me vi convicta de que, puxa, eu acho que ele tá um pouco contando a verdade. É no momento em que ele tá descobrindo, existe um lapso de tempo em que ele comete o assassinato, mas ele não acha, ele não percebe que o coronel está morto, e ele tá nesse desespero tentando chamar o coronel, e o coronel não acorda, né? Não se reanima, e ele entra nesse tempo do desespero, gritando, inclusive pedindo, chamando alguém. Então, assim, não teria nesse momento uma intenção de acobertar um assassinato ainda. Depois é que ele fica, olha, é melhor ninguém saber o que aconteceu, que foi eu que, né, tive essa reação. O outro momento é quando ele vê as pessoas em sua volta falando mal do coronel. Esse momento que vem desde o sepultamento e outros também, e ele fica se sentindo mal por isso. Então eu acho que, assim, não parece que isso seria uma mentira, né, por conta disso. E sim, o tema do remorso, ele tá ali, puxa, né, todo mundo falando bem de mim, que eu fui muito paciente, e do coronel todo mundo só se lembra da personalidade
agressiva dele. E o tempo todo nessa parte ninguém parece desconfiar minimamente que o Procópio tenha sido responsável por isso, né? Pelo menos eu não achei no conto. Se você achou, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar. E quero que você se manifeste. O que você achou? E aí, crime premeditado ou o pobre coitado tá realmente vivendo essa tormenta do remorso? Um tema também que a gente pode debater aqui sobre o enfermeiro é a questão do direito e literatura. Eu não sabia que existia isso, né? Existem temas, existem vertentes de estudos que estão ali juntando o direito com a literatura. Então a gente pode aqui falar de direito trabalhista. Se você está no futuro, talvez você não saiba do que eu esteja falando, porque talvez não exista mais nenhum direito trabalhista, né, do jeito que as coisas andam. Mas seria essa relação entre empregado e empregador, violência psicológica, violência física. E pensar aqui no conto do Machado de Assis sobre essas questões trabalhistas é interessante, porque nessa relação de direito trabalhista, por que surgiu isso, né? Que se supõe que a gente tem um empregador com uma relação de muito poder em relação ao empregado. Eu acho que isso tudo, se a gente for pensar desde a Revolução Industrial, né, a gente tem os donos. Sempre que você tem um dono de meio de produção, dono de alguma, ou até dentro da sua casa, né, a relação, ela de certa forma parte de que quem é o empregador está numa situação, vamos dizer assim, de mais força, né? E quem é empregado depende ali daquele emprego. Eu acho que o debate aqui nos comentários vai ser bem legal, porque tem várias vertentes assim. Agora, o que eu gosto mesmo de pensar, que eu só fui pensar depois que eu fui lendo esse material todo, é sobre a questão do tempo. E aí, quem vai nos ajudar a confundir a nossa cabeça ou até sair dessa interpretação e desse estudo de personagem, eu acho que é Salvador Dalí. É o meu boy da arte. Ele sempre com suas interpretações. Esse aí é a tela, na verdade essa é a tela persistência da memória, em que a gente tem esses relógios e a questão do tempo, né? Então, disso tudo com relação ao que Procópio estava vivendo, eu gosto muito de pensar no tempo psicológico. No tempo psicológico e no exagero da reação. A reação aqui, se a gente for tirar, pensando aqui, né, do crime, porque com relação ao crime, eu não quero nem entrar aqui nesse vídeo, eu sei que tem estudos, inclusive, dizendo se realmente na área do direito e literatura, se foi crime porque o coronel já ia falecer, ou se não foi crime por causa da legítima defesa, ou foi crime em legítima defesa, enfim, mas isso aqui eu não queria falar não, eu quero falar da parte psicológica da reação. Então, pra gente pensar assim, que a reação no conto foi o assassinato, mas vamos supor que existem muitas situações em que temos reações, ou a gente presencia reações, ações de pessoas que por muitas vezes a gente se assusta. Poxa, que ação grave, que ação forte essa. E eu gosto desse tema do acúmulo de coisas históricas que a pessoa que teve essa reação acumulou. Então viveu diversas, foi vítima de diversas coisinhas com relação àquela pessoa, e às vezes quando a pessoa vai fazer a 10ª coisa, ela reage de forma desproporcional àquela coisa. Mas se a gente for contar o histórico, aquela pessoa já sofreu diversas agressões e assédios anteriores, mas às vezes quem tá vindo de fora não percebe. E aí, minhas senhoras, meus senhores, temos o tema do impulso. Nesse momento temos os impulsos, as ações que nós fazemos sem parar para raciocinar, o que me faz voltar para o livro do Kahneman, que se chama Rápido e Devagar, porque ele vai colocar aqui como essas duas possibilidades do nosso cérebro. Existe, ele chama de situação 1 e situação 2. Existem situações em que o nosso cérebro,
Ele não precisa pensar muito, então ele está trabalhando de forma intuitiva, e isso corresponde muito ao contexto do que a gente já aprendeu à nossa volta. Dessas ações, né, eu acho que partem daí, acabam sendo firmadas dessas ações que nós fazemos. Baseadas nesse contexto, são firmadas nossas crenças. Quando firmamos crenças, então, por exemplo, eu tenho uma crença que determinado tipo de pessoa fisicamente, tá? Alta, magra, gorda, eu tenho uma crença de que essa pessoa fisicamente arrumada desse jeito é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. Isso tudo vai sendo formado dentro da nossa cabeça. E a situação 2, né? O tipo 2 seria aquela que a gente raciocina, tá? Que parte lá da nossa questão da ilusão, a gente raciocina e percebe que não faz sentido a gente pensar daquela primeira forma. E eu acho que toda essa mistura de sentimentos e de emoções acaba acontecendo com Procópio quando ele recebe a notícia de que ele é o herdeiro. Eu acho que se não fosse a questão do herdeiro, eu não sei se o sentimento de culpa dele ficar com esse dinheiro todo, será que esse sentimento de culpa viria tão forte assim? E para mais informações sobre o tema da culpa, clique em... Não clique aqui. Crime e Castigo do Dostoiévski. Você pode procurar para mais informações, adentrar nessa aventura, meu preferido. E para mais informações sobre responsabilização de crime, Atos, tá? Tem vídeo no canal, tá? Para os dois. Temos aqui também, clique aqui em Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo e fazer o sorteio da Tibiajar ou não. Eu não sei, acho que não. Ainda falta, né? Ainda falta a gente conversar sobre contos do Machado de Assis. Eu não vou sortear Tibiajar nesse vídeo. Aguardem os próximos vídeos, porque sim, eu quero contar uma novidade. Eu acabei lendo outro conto do Machado de Assis que se chama Suje-se Gordo. Foi o título que me atraiu. Fica aqui nesse segundo volume também, daquele box de todos os contos do Machado de Assis. E a gente vai conversar sobre Suje-se Gordo, então não vamos sortear Tibiajar. E tem também o Relógio de Ouro, que toda vez eu tô me sentindo quase uma política. Eu tô me sentindo uma pessoa da classe política, que tá prometendo e não cumpre nesse canal. Porque tem o Relógio de Ouro que eu tô pra reler, e cada vez eu vou lendo outro conto de Machado de Assis e não leio o Relógio de Ouro, mas a gente vai conversar sobre o Relógio de Ouro também ainda nessa série de vídeos. Dá uma verificada se você tem inscrito aqui no canal, porque as discussões são gratuitas e você tá perdendo se você ainda não se inscreveu, porque aí você fica sabendo dos vídeos que estão indo ao ar, como também nas redes sociais do canal Comparando Livros, tá? Eu acho que é isso e até o próximo vídeo.